Identificamos que o senhor Marcos Paulo era nomeado no gabinete do vice-prefeito na condição de oficial de gabinete, símbolo DA3, decreto esse inclusive individual, também já publicado na imprensa e de amplo domínio do povo de Feira de Santana e dos senhores profissionais de imprensa. A partir daí nós fomos procurados por alguns profissionais de imprensa e fomos procurados, que inclusive encontra-se presente, o jornalista Luiz do Bocão News, Luiz Fernando, que esteve em Feira de Santana e que foi à casa do senhor Marcos Paulo, um morador no bairro da Baraúna, um bairro popular, considerado popular em Feira de Santana, morador de uma casa humilde, e o jornalista Luiz Fernando consegue a seguinte declaração da esposa do senhor Marcos, também publicado no site do Bocão News. Questionado sobre o suposto resgate de mais de R$1.600.000 e perguntado se isto teria mudado a vida da família, a mulher disse apenas que mora naquele mesmo local há mais de 6 anos e que ainda por cima paga aluguel. Uma senhora que mora de forma tão humilde e que alguém é apontado como responsável de efetuar saques no valor de R$1.600.000 e que mora numa casa simples como esta, causaria estranheza a qualquer pessoa em continuar investigando os fatos. E assim procedemos e continuamos então fazendo o levantamento dos fatos na cidade de Feira de Santana. No dia 18/10, o ilustre jornalista Glauco Vanderlei, que aqui também encontra-se presente, conceituado jornalista do Jornal à Tarde, no seu blog ele escreveu: CPI do Subaé Brasil, ou cai ou racha. Na matéria diz o jornalista Glauco Vanderlei: uns dizem que o prejuízo doeu no bolso do prefeito, no bolso de Tarcísio. Mais à frente, continua a nota do jornalista Glauco Vanderlei: fuçar e tornar públicos os registros do Subaé Brasil não interessaria a ninguém. O caso caminhava para se tornar mais uma entre tantas lendas que povoam a política. Naquele momento o jornalista cria uma dúvida, mas o porquê doeu no bolso do prefeito exatamente essa CPI, ou então envolvimentos com relação a este episódio. Como esses assuntos estavam na mídia, nós fomos procurados por uma pessoa, inicialmente todos os contatos por telefone, que se apresentou como Isaac. Nunca tive um contato pessoalmente, mas pela voz dava-se para perceber de que se tratava de uma pessoa com a idade, já uma pessoa madura. E a pessoa então disse: vereador, eu possuo vários documentos, papéis, que pode interessar o senhor com relação a este caso do Subaé Brasil. E então passou a inúmeros telefonemas. Inicialmente até eu achei que desejava algum tipo de proposta. No início não dei muito crédito aos telefonemas, mas os telefonemas eram cada vez mais constantes. E um dia recebi um telefonema desse senhor, denominado Isaac, que queria se encontrar comigo nas proximidades do Colégio Monteiro Lobato, aonde iria passar toda aquela documentação. E assim me dirigi, um final de tarde, um dia de semana. Uma pessoa desceu de um carro e veio com uma sacola, como se fosse uma sacola dessas de sacoleiro do Paraguai, uma sacola plástica, e aí sim recebi, coloquei no carro, e quando cheguei em casa, comecei a me debruçar numa grande quantidade de papéis, e fui lendo, e fui me atendo especificamente às questões que envolvia este senhor Marcos e a administração municipal. Após vários dias de manuseio nesses papéis, chamei o vereador Marialvo Barreto, o vereador Freical e o vereador Ângelo Almeida, e participei a eles o que ali estava disposto. Olharam todos e inclusive ficaram perplexos com os documentos
que ali estavam à disposição. É o cargo de direção e assessoramento, um DA3 da Prefeitura de Feira de Santana. O salário hoje deve estar em torno de R$1.000 ou talvez menos de R$1.000. Uma pessoa que ganha R$1.000 em um órgão público municipal, que mora numa casa humilde, num bairro periférico, que no relatório é apontado responsável de ter movimentado mais de R$1.600.000, seguramente causaria estranheza a todos. Nos documentos que nós recebemos, causou um outro fato perplexo. Este senhor, recebendo pouco menos de R$1.000, se dirige ao Banco Subaé, consegue fazer um empréstimo no valor de R$270.000, com prestações de R$15.000, com juros de 0,5% ao mês, 0,5% ao mês, e sem juros e sem correção monetária. Pegamos o documento e fomos verificar a documentação desse empréstimo. Um empréstimo, como dissemos, R$270.000, prestações de 15 mil, quitou em 3 meses, junto à instituição com juros de 0,5%. Causou estranheza quando tomamos conhecimento de que quem faz a garantia da tomada deste dinheiro é Sua Excelência, o prefeito de Feira de Santana. Uma pessoa humilde, ganhando R$1.000, toma R$270.000, prestação de R$15.000, com valor a ser pago. Engraçado, outro ponto interessante, esse dinheiro deveria ter a sua quitação, foi tomado no dia 30 de junho de 2009, para ser quitado no dia 3 de janeiro de 2011, e conseguiram fazer a quitação no dia e quitaram no dia 11 de setembro de 2009. Recapitulando, tomaram o dinheiro no dia 30 de junho, para vencer no 30 de junho de 2009, para vencer no dia 3 de janeiro de 2011, e este cidadão conseguiu, pasme o senhor, 3 meses depois, quitar esse empréstimo, ou seja, também com juros de 0,5%, né? Um avalista forte. Um avalista forte como esse, acredito que não seria difícil. Agora, este processo tem alguns fatos interessantes. Lá no Banco Subaé Brasil, o único documento que foi encontrado deste cidadão, tomando o valor de R$270.000, é exatamente o cartão de autógrafo. Esta pessoa conseguiu tomar R$270.000, pagando prestação de 15 mil e fração, apenas com um único cartão de autógrafo. No banco não existia absolutamente nada a mais do que o cartão de autógrafo desse motorista. Mas as senhoras e os senhores poderiam então dizer: olha, mas esse fato já está completamente esclarecido. Não. Aqui vem um assunto que é de estarrecer a qualquer um. Este cidadão, de nome Marcos, num determinado momento no banco, todos os dados dele são deletados. Os dados deles desaparecem do banco. E então no lugar dele aparece um senhor chamado Altair Silva de Oliveira. O Altair Silva de Oliveira, para o banco, Marcos deixou de existir. Aparece o Altair. Só que aquele velho ditado: gato se escondendo com o rabo de fora. O CPF do Altair é o mesmo CPF do Marcos. O endereço do Altair é o mesmo endereço do Marcos.
e o Altair também qualificado como servidor público municipal. Imagino a desonra hoje para cerca de 6.000 servidores municipais, tendo seu nome naturalmente enxovalhado em atos desta natureza. Mas, senhoras e senhores, tem um fato aqui interessante no documento que eu recebi desse senhor Isaac. Quando o senhor Altair abre a conta nesse banco, e que de antemão eu posso aqui dizer, se alguém conseguir localizar esse Altair Silva de Oliveira, ganha um prêmio, porque esse Altair não existe. Este Altair abre a sua conta e já começa com R$1 milhão. 1 milhão. O Altair já começa a conta no banco com R$1 milhão. Com o CPF de Marcos Paulo. Com o CPF do Marcos Paulo, que inicialmente era tratado o tempo todo aqui como motorista, e que o ilustre doutor exatamente o qualifica hoje como empresário. Esqueceram de avisar o banco, porque durante todo o tempo ele aqui está qualificado como servidor público municipal. Mas vem um fato mais grave. O Altair, quando faz a ficha no banco, quando ele aparece para o banco, lá no final, na ficha do Subaê Brasil, tem nome para o talonário. Como e todos sabem, quando você abre uma conta no banco, você identifica o nome que você quer que saia no talonário. Altair Silva de Oliveira, quando perguntado no banco qual era o nome para sair no talonário, sabe qual é o nome? Marcos Paulo. Está aqui à disposição da imprensa de Feira de Santana. Então, como nós começamos a observar, o Altair, o Marcos, toma um empréstimo no banco, R$270 mil, o prefeito é o garantidor do empréstimo, ganhando menos de R$1.000, juros de 0,5% ao ano, sem correção monetária, e depois então aparece o Altair e seria o responsável pela operação. Em vários desses papéis que foram entregues pelo senhor Isaac, que se apresenta como Isaac, em vários momentos o banco trata esta operação como operações fraudulentas. O Subaê Brasil ele foi criado para atender principalmente os pequenos cooperados, ele foi criado para atender ao pequeno produtor, e num determinado momento se observa de que o banco começa a sofrer determinados atos de rapinagem. É bom que se diga que tudo isso aqui aconteceu quando já estava sobre a intervenção, ainda não era uma intervenção, era uma junta que assumiu, foi feita uma assembleia geral especial, e os cooperados então indicaram algumas pessoas para que pudessem acompanhar uma comissão gestora para apurar alguns fatos. Antes de passar ao vereador Freical, que aqui também tem importantes assuntos, vários documentos mostram de que todas essas operações do Marcos eram operações fraudulentas, ou seja, na realidade, inclusive muitos dos saques que são a ele atribuídos, e que essa operação ele não fez sozinho, e que tinha muita gente por trás, inclusive dentro da própria agência, como também é de estranhar que um prefeito de uma cidade como Feira de Santana, a segunda cidade do estado da Bahia, empreste as suas digitais para naturalmente corroborar com o que nós estamos assistindo aqui. É sabido por todos que hoje pouca gente, ou quase ninguém, avaliza ou garante uma operação bancária. Até mesmo em família, muitas vezes uma pessoa não garante quando chamado para ser um garantidor. Nós então perguntaríamos, com que interesse um prefeito garante uma operação como essa, fraudulenta, do início ao fim, um empréstimo de R$270 mil,
com valor de prestação, repito, de 15 mil e fração,